muito grave, é muito preocupante, ele precisa e esse problema que existe no nosso país, e não só no Brasil, ele precisa de políticas públicas, de consciência e muito mais. Estou falando sobre a violência contra a mulher. Essa é a nossa manchete principal neste momento. Parceiro e ex são agressores em 70% dos casos de violência contra a mulher no nosso país. O número praticamente dobrou em relação a 2017, que foi justamente o primeiro ano da pesquisa que é realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo esses dados, os atuais companheiros somam 40% dos agressores. Os ex-companheiros vêm na sequência, 26% dos responsáveis por agressões a mulheres no Brasil. Esses dados da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é feito em parceria com o Datafolha e que aponta um aumento em todos os tipos de violência contra a mulher. Todos os tipos cresceram de violência contra a mulher. E a gente tem o gráfico mostrando, inclusive, aqui quem são os autores dessa violência. Em marrom aqui a gente tem, que é justamente o atual companheiro. Em azul, irmão, irmã, padrasto ou madrasta em verde. E também ali na sequência o segundo número, que é esse verde mais escuro, que é o ex-parceiro. Os dados mostram aqui, inclusive, todos os aumentos da violência contra a mulher, e todos eles tiveram aumentos. 57% das vítimas foram agredidas dentro da própria casa, 31% das entrevistadas foram alvos de insultos, humilhações ou xingamento, 17% vivenciaram agressões físicas, 16% foram ameaçadas. Ainda segundo a pesquisa, 47% das mulheres que sofrem violência doméstica acabam não dando sequência a essa, não fazem, inclusive, denúncia, né? E quando buscam ajuda, 19% procuram familiares, 15% pedem socorros a amigos. Apenas 14% das vítimas procuram órgãos oficiais, como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Nós estamos em contato neste momento. Uma das autoras desse estudo, ela é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é pesquisadora nessa área, é a Manu Miklos, que está conosco ao vivo para conversar conosco, diretamente, inclusive, de Nova York. Ela está lá participando de um evento justamente com essas discussões. Madalene Laxo, nossa colunista de segunda-feira, também já chega para nos ajudar aqui nessa missão de falar sobre esse assunto. Olá, Manu, muito obrigada por estar aqui nessa segunda-feira. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Abre o seu som, Manu, que eu não estou te ouvindo, por favor. Tá Agora vai. aberto. Agora foi. Foi? Muito obrigada Tá. por estar aqui. Eu queria que você trouxesse para a gente, claro que a gente vai divulgando os números, mas olhando esses dados, e você que está muito acostumada a olhar os dados relacionados à violência contra a mulher, o que eles trazem aí de novidade em relação ao assunto pesquisado no nosso país e de alerta? Eu que agradeço o convite a todos vocês, todos que estão e todas nos assistindo. Eu acho que essa pesquisa traz alertas importantes. Eu acho que um deles você mencionou. A gente, quando fala de violência contra a mulher, a gente fala de ciclo, mas na verdade talvez a imagem mais pertinente seja uma espiral que começa na agressão verbal, nas microagressões e que termina ganhando gravidade no feminicídio, né? E a gente está vendo que todos os níveis de violência têm aumentado, o que nos deixa preocupados com o topo dessa espiral, claramente. Acho que outra coisa que você mencionou e que vale a gente observar é que, diante disso, desses aumentos, a maioria das mulheres opta por não fazer nada. É uma notícia muito, muito triste, e a gente precisa urgentemente reverter essa desconfiança no Estado, nas políticas públicas, nos serviços públicos. A gente precisa que essas mulheres
encontrem portas abertas nesse momento. E é uma mudança cultural também, né? E aí, de todos esses números, eu confesso que depois de muito tempo trabalhando com isso, um dos números que mais me choca, você falou sobre os agressores, né? Quem é que são os autores dessa violência? Frequentemente companheiros, ex-companheiros, pessoas, homens próximos à vítima. Mas tem um outro dado, que é quem assiste isso, né? E aí a gente viu que em 20% dos casos, atos graves de violência são proferidos na frente dos filhos dessas mulheres. E eu trago esse dado porque eu acho relevante que a gente pense tudo que a gente faz sobre conscientização, o quanto a gente avança no debate, como a gente fala sobre isso, acho que em volume inédito, né? Mas o que isso significa, quanto isso pode contra uma violência impressa na retina de um filho, né? Então, eu acho que quando a gente vê os aumentos que a gente está vendo, essa dinâmica, a violência que ocorre em casa e que ocorre na frente dos filhos, é uma dinâmica muito poderosa. Então, eu acho que ela é um dos fatores, uma das forças motrizes por trás dessas altas. Uma aí, e a gente fala bastante isso, né? O Madá, queria aproveitar também, já que você chegou por aqui, queria ouvir a sua opinião a respeito desses dados, né? Porque como você sempre nos traz aqui, eles não são novidade para ninguém, né? Os dados da violência contra a mulher e que eles acontecem não é novidade, que a gente sabe que são os atuais parceiros ou os ex-parceiros. E também não é novidade que a mulher não tem coragem de ir adiante, né? Mas quando a gente vê esses números tão gritantes, o que mais te grita, hein, Madá? Olha, tem uma coisa que eu até queria perguntar para a Manó, que é a questão da impunidade. Nós, mulheres, temos direitos no papel. Vai na prática você lá. Eu sei porque eu já fui. E eu tenho voz pública, eu tenho cara pública e não me serviu de nada. Só me dei mal. Só tomei na cabeça. Eu imagino quem não tem voz, quem não tem às vezes nem como se sustentar, como é tratada nesses casos. Nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul um caso que terminou até em linchamento, de um cara que estava mantendo uma menina de 9 anos em cárcere privado para abusar dessa menina. Já havia sido preso por agredir sua companheira. Foi solto. Nós temos aí um rapper famoso que está apoiando um outro rapaz lá, amigo dele, publicamente. Um rapaz que foi preso por agredir a namorada dele de 16 anos. Existe algum acompanhamento quanto às consequências de quando a mulher denuncia? Porque no boca a boca, o que uma diz à outra, e infelizmente a gente vê isso se repetir, é que quando o homem realmente é agressor, não tem o que fazer com ele. Não tem o que fazer. A mulher vai morrer com aquele boletim de ocorrência na mão. Quanto às consequências desse crime, existe algum acompanhamento do que se passa com esses homens? Eu acho que assim, acho que a gente tem avanços, eu acho que o Estado vem avançando e vem inovando, trazendo políticas públicas para tentar, né, dar conta desse problema, cujo tamanho é gigantesco. E acho que, como você diz, vem falhando reiteradamente, e essa falha, ela é distinta, ela é mais sentida e sofrida dependendo das condições e privilégios dessa vítima, né? Toda violência de gênero dói, mas com certeza as experiências são distintas. Mas eu queria dizer que eu acho que existe um papel importante sendo desempenhado pelas organizações e movimentos sociais,
enfim, trabalho numa delas, e nós somos comprometidas com soltar esses dados com regularidade. Outras organizações pegam outros pedaços desse problema e todas juntas a gente tenta pressionar para que a gente consiga que experiências como a sua sejam cada vez menos, assim, a gente veja cada vez menos acontecer. Eu acho que é importante, em diálogo com o governo, mas muito da inovação, muito da inovação até no sentido de trazer a tecnologia para dentro desse debate e para como ele pode atuar no que a gente chama de fatores preditivos aí, de que essa mulher vai, se as coisas continuarem como estão, ser vítima de violências cada vez mais graves. Acho que a sociedade civil organizada tem desempenhado um papel relevante e tentando fazer com que o Estado consiga dar conta do recado. Até nesse ponto, Josias, queria ouvir também a sua opinião, você que acompanha aí políticas públicas e tudo mais. Esse estudo feito pelo Fórum ouviu 1.040 mulheres, né? Até a nossa reportagem completa traz detalhes, traz a conversa com a coordenadora institucional do Fórum, a Juliana Martins, e que ela atribui esse crescimento que aconteceu, que é esse crescimento que aconteceu na violência, à hipótese de um efeito rebote, onde a conquista de direitos e espaços pelas mulheres desencadeia uma reação de valores machistas e patriarcais que buscam manter o status quo, né? E falando, inclusive, que esse aumento acontece mesmo depois da lei do feminicídio, em 2015, e de alguns outros avanços também, né, que aconteceram na nossa legislação. Como é que você analisa, Josias, esse aumento no número da violência, a forma como ele não é investigado e a impunidade, como a Madá trouxe aqui, e até mesmo essa dificuldade da mulher em conseguir fazer com que o seu caso seja olhado pela justiça brasileira e pela polícia? Quadro de falência absoluta, Fabiola. A violência contra as mulheres cresce indiscriminadamente. Essa pesquisa mostra que mais de 1/3 das brasileiras foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Estamos falando de 37,5% das mulheres, mais de 21 milhões de mulheres, e um público com mais de 16 anos, que foi o alvo da pesquisa. Mas tem mulher sofrendo violência abaixo dos 16 anos. Sabemos que boa parte dos estupros praticados no Brasil vitimam crianças, mulheres com menos de 14 anos. Então, é uma falência absoluta. O que está acontecendo é uma normalização do absurdo. E aí, francamente, falham todos. Falha o Estado, falham as organizações do terceiro setor, falha todo mundo. Nós estamos precisando de uma revolução nessa matéria. Até estava refletindo sobre isso no final de semana, Fabíola, porque comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Isto é outra coisa gasta, né? Evidentemente, se há um Dia Internacional da Mulher, isso serve para lembrar que há no mundo quem abomine a ideia da equidade de gênero. Então, seria mais útil a gente lançar logo o Dia Mundial Antimachismo. Não vai melhorar o drama, mas pelo menos arrasta o vilão para a boca do palco. É preciso falar dessa matéria com mais convicção e seriedade. Não se pode subestimar a capacidade de um machista de subestimar uma mulher. Então, nada pode ser mais deletério do que ter aí uma data no calendário para dissimular culpas. Distribui rosas e bombons aí que o problema está resolvido. Isso é uma pantomima. Nós precisamos ultrapassar essa fase. E uma das maneiras de ultrapassar essa fase é atrair o que restou de civilidade aos homens para essa causa. Estamos falando de um problema que se disseminou, cresce, a tal ponto que as mulheres já nem denunciam mais, porque acham que não vai dar resultado. As testemunhas olham para a cena e também não reagem, porque virou lugar comum. O fato de que, não, tem violência mesmo, e quem pratica essa violência é quem está mais perto. A violência, por vezes, é praticada dentro da própria casa, e estamos falando de um quadro em que quase 60% das vítimas de estupro
tem menos de 14 anos. E os estupradores são familiares, são amigos da família. Então, Fabíola, nós estamos vivendo uma fase em que é tão disseminado o problema que as mulheres não sabem nem por onde começar. Porque estamos falando aqui de violência, mas essa violência ela é praticada em várias dimensões. Salários, direitos, piadas sexistas, misoginia congênita, abuso, assédio, espancamento, estupro, tudo. E a morte. Né? Então, as mulheres não sabem nem por onde começar. E o maior problema do homem é saber onde parar. Então, poderia, por exemplo, o homem parar de bater, parar de estuprar, parar de matar. Né? E considerando que o homem, por exemplo... E os exemplos vão nos aspectos mais comezinhos, Fabíola. O homem não é um hóspede na sua própria casa, mas ele costuma dizer, eu ajudo em casa. Ora, como se ajudar em casa fosse o termo adequado. Eu sou um bom pai, sou um bom filho. É obrigação, não é benevolência. A terceira jornada masculina com tarefas domésticas, cuidado com o filho, com o idoso. Né? Então, a admissão do óbvio talvez estimulasse o homem a parar de menosprezar a liderança feminina, também no ambiente de trabalho, respeitar a mulher que consegue, a duras penas, alcançar um posto de destaque no ambiente de trabalho. Então, a mulher não vai construir sozinha essas normas menos anormais. É preciso resgatar, como disse, sob os escombros dessa incivilidade que se generalizou, o que restou de inteligência no homem. Então, tudo está errado. É preciso haver uma revolução. A pesquisa mostra o problema, mas pesquisa atrás de pesquisa, isso vem sendo levado à vitrine e nada é feito. Então, tem que haver envolvimento político, o trabalho das entidades que iluminam o problema tem que ser revolucionado também, e o Estado precisa ser cobrado, mas de uma forma muito intensa, porque isso não vai mudar só com a constatação do que já virou uma obviedade. É preciso revolucionar esse problema, Fabíola, o combate do problema. Quem está nos acompanhando na TV, um breve intervalo. A gente segue aqui pelo YouTube falando sobre esse tema. Vai lá para o canal do UOL no YouTube. Vai lá, Thales, sua pergunta para Manu. Manu, eu queria saber o seguinte. Aumentou o nível de violência contra as mulheres ou aumentaram as denúncias e apareceram mais denúncias, mas o nível de violência antes era maior? Isso é uma coisa. A outra coisa é essa violência contra a mulher não tem a ver, fala-se no machismo, mas por trás do machismo não existe, na verdade, uma crise de masculinidade dos homens. Eles, na verdade, se sentem broxados, se sentem menos másculos e aí agridem. Bom, para a sua primeira pergunta, eu acho que sim, aumentou. Acho que existe uma diminuição da subnotificação. Ou seja, a gente fala mais sobre esse assunto, as mulheres reconhecem mais que o que elas estão vivendo, aquilo que era, ele teve um dia difícil hoje, ou eu fiz algo realmente, né, eu estava com pouca paciência, enfim. Hoje a gente consegue nomear isso como violência, então muita coisa que não era notificado aparece nas pesquisas, principalmente nas pesquisas de vitimização, que são como essas que a gente está discutindo hoje. São diferentes das pesquisas quando a gente vai ver os registros. Aí a subnotificação ainda é muito grande, né? Mas é um fator relevante. Agora, para além disso, existe um aumento, sim. E aí que eu acho que entra a hipótese da Juliana sobre um efeito rebote, e que eu acho que conversa com isso, assim, um retrocesso mesmo. Eu acho que todo o avanço da história, principalmente, né, a gente que estuda direitos humanos, toda conquista de direitos é seguida por um efeito, por um refúgio, né, por uma tentativa de retroceder ao status quo anterior.
porque esse é um ele era ponto muito. conveniente Isso, e isso, para muita gente, isso é muito né? importante Isso que o dado traz, né, Manu, essa informação que até é, na pergunta do Thales, reforçando se aumentou o número da denúncia ou aumentou a violência. E pelo esse estudo aumentou a violência. Isso é muito, muito, muito grave que a gente está vendo aparecer nessa pesquisa. Estamos falando sobre os dados e da eu violência contra a acho mulher. A gente está recebendo aqui a Manu Miklos, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Manu, a gente está, inclusive, em meio a esses dados que estão sendo divulgados, acompanhando um caso muito grave, bárbaro, horroroso, assustador que aconteceu aqui na Grande São Paulo, que é o caso Vitória, né? Uma garota que foi perseguida de carro, que foi monitorada, né? Hoje, as novidades que trazem desse caso é justamente que imagens ali dela foram filmadas. Ela pediu ajuda via WhatsApp, pediu ajuda não, mas pelo menos falou com uma amiga falando que estava percebendo isso, e mesmo assim ela não conseguiu sobreviver. Foi vítima de um caso horroroso, os detalhes da morte dela não podem nem ser falados, porque são assustadores. A polícia está investigando esse caso, está buscando autores desse crime. E me chama a atenção, nos números que foram divulgados pelo Fórum hoje, que aumentou o número de mulheres que denunciam a perseguição, que é o tal do stalking que a gente fala, né? E o amedrontamento também em relação à pesquisa anterior de 2017. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa história da perseguição da mulher, que tem a ver com o caso Vitória, né? Que foi de 9,3% para 16,1% das mulheres que foram perseguidas, segundo a pesquisa divulgada por vocês. esse é um caso tenebroso, tenebroso. A polícia está, enfim, em busca dos suspeitos, mas nos interessa aqui a vítima, né? Sobre o que não há dúvida. E é tenebroso. E me permite falar de duas coisas, eu acho que são importantes. Uma é, sim, esse aumento do que a gente chama de stalking, que é um tipo de infração, de penal que não existia antes. Então, hoje em dia, a gente pode denunciar por stalking. Antes nem isso existia, esse tipo de perseguição. E que conecta o que acontece, né, na vida real e o que acontece no mundo digital, onde as mulheres também são vítimas, e mulheres muito jovens, meninas, né? Então, acho que esse crescimento ele, por um lado, diz respeito ao fato da gente ter conquistado esse novo tipo penal e agora a gente ter como chamá-lo. Por outro lado, o crescimento, a gente volta para aquilo, o crescimento é crescimento mesmo. Então, a gente precisa, agora que a gente tem nome para dar, a gente precisa entender o que a gente pode fazer e o que precisa ser feito para que isso aconteça menos. E para que quem faça tenha, seja responsabilizado da maneira correta. E aí eu queria trazer uma outra questão, né? Que eu falo com vocês aqui de Nova York, fui acompanhando o jornal, vocês comentando sobre o governo Trump, né? Começa hoje a Conferência de Mulheres da ONU, a primeira conferência de mulheres desse governo, né, sob esse governo Trump. Um tema que ele não gosta, um processo, né, de reunião, de debate multilateral que ele também não gosta. E uma conferência muito importante, porque ela acontece 30 anos depois da Conferência de Pequim, onde a gente conseguiu colocar gênero no léxico da ONU. Antes disso, esse debate era travado por um bloco liderado pela delegação do Vaticano, mas não só. E a gente está aqui, 30 anos depois, vivendo o mesmo dilema. Dessa vez, um bloco liderado pelos Estados Unidos, pela Argentina e por outros países, contra, né, o termo igualdade de gênero, igualdade e inclusão, diversidade.
dizendo que esses são temas e termos que vão na contramão do que é família, né? E aí, quando eu vejo um caso como esses e tenho que, depois de uma conversa boa como essa, e escutar o que essas partes dizem, fico olhando e pensando se existe alguma coisa mais contra a família do que a violência contra a mulher, a desigualdade de Bonito. gênero. Olha essa família destruída, o que vai ser da família da Vitória, né? Muito grave, Manu. Por isso que a importância de eventos como esse. Muito obrigada pela sua participação aqui. Bom trabalho para você em Nova York e até uma próxima oportunidade, Manu. Eu que agradeço.